lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quarta temporada de Emily em Paris, parte 2, que estreou nessa quinta-feira, dia 12, na Netflix. E olha, comparado à parte 1, essa parte 2 foi fenomenal, pelo menos eu adorei. E aqui nesse vídeo eu vou falar com spoilers, o que eu gostei, o que eu espero pro futuro aí da história. Enfim, tem muita coisa pra gente discutir, porque eu acho que essa segunda parte, ela deu um ganho que a série precisava. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nessa quarta temporada a gente vê os eventos após o casamento da Camille, que deu totalmente errado, mas aqui na parte 2 a gente vê na realidade como que eles ministraram esse relacionamento a três, né, em que o Gabriel seria pai de um filho da Camille, mas ao mesmo tempo namoraria a Emily. Enquanto isso, né, a gente vê os desdobramentos da relação da Sylvie com seu marido, principalmente depois da vinda da filha dele, em que ela decide contratar ela ali pra agência, tendo mais uma americana na agência, e também a relação da banda da Mindy, como que ela ministra ali o relacionamento com o ex dela, que parece ter esquentado agora, mas também com o seu atual, principalmente com a possibilidade dele se tornar CEO. Gente, pra quem viu o vídeo da parte 1 aqui no canal, sabe que eu não gostei simplesmente da parte 1, pra mim foi mais repetição em cima de repetição, a ponto de cansar a gente com a história que a gente estava acompanhando do Alf com a Emily, do Gabriel com a Emily. E assim, gente, eu era uma pessoa que torcia bastante pro Gabriel e a Emily, e eu já nem queria mais eles juntos. Inclusive, após essa parte 2, eu ainda não quero eles dois juntos. Eu tô muito mais team italiano que italiano, porque honestamente, eu acho que deu uma canseira muito grande, por mais que ali no final, né, dê a entender que o Gabriel, ele vai atrás da Emily. Eu sou total team Marcelo. E aí, dito tudo isso, eu acho que tudo que deu errado na parte 1, a parte 2 teve um ganho excelente. O que eu senti, né, agora tendo esse panorama geral da temporada, é que a história que a gente viu na parte 1, ela super tinha que ter terminado lá na terceira temporada, e aí eles precisaram, tipo, meio que só finalizar essa história pra trazer essa nova história da Emily em Italy, né? Na realidade, né, vocês veem que ela ia trocar ali o arroba e eles deixam em aberto, muito provavelmente por conta, né, do Gabriel, que vai atrás, que vai tentar convencer ela a voltar pra Paris e etc. O que eu particularmente não gosto muito, como eu deixei bem claro aqui no início, né? Mas eu senti que essa retomada, né, dessa mudança, tanto que a gente vê que é algo muito cíclico. Na realidade, essa parte 2 da quarta temporada, ela é cíclica para vários personagens. Até porque é uma temporada que puxa várias coisas aqui para os personagens. A gente vê os personagens em inúmeros momentos externalizando que a vida deles era para ser diferente. Então, quando a Camille, ela fala sobre como ia ser o relacionamento com o Gabriel e o bebê e etc., ela fala o que ela projetava. E a Emily fala, olha, pra mim também, né? Então eles retomam ali o sentimento da primeira temporada da Emily, que era mudar para Paris, ficar pouco tempo, voltar para Chicago com um cargo melhor e assim casar com o namorado dela que largou ela, assim como o Gabriel, né, que era ter sua família, ter a estrela Michelin, e ele consegue. E daí também vem o sentimento de algo faltante, né, que era a Emily, inclusive, que ela incentivou muito, né, que ele conseguisse essa estrela Michelin, que o restaurante fosse ali em Paris e tudo mais. Então a Emily, ela fez sim grande parte dessa mudança da conquista, né, da vida do Gabriel. Então eu entendo sim o sentimento dele, de quando ele consegue finalmente, ele quer contar pra ela e ele vê que ele não deveria ter feito as coisas que fez com a Emily. Mas, dito isso, a gente também tem essa sensação na Emily, que é uma sensação de refresh. Esse ciclo completo dela, então da gente ver ela no seu novo lugarzinho, ela vendo a vista ali da Itália, e aí tirando a selfie e quase mudando ali o arroba dela, ele traz todo o sentimento de me lembrar o porquê eu gostei tanto dessa série. E também traz essa sensação de renovação, né, mesmo que seja algo ali repetido. E aí que tá a diferença. Antes era repetitivo, no sentido que a gente sempre via os mesmos dramas. Aqui a gente tem sim uma repetição, mas que ela não é contínua e que dá essa sensação de tipo,
nossa, um novo começo aí pra personagem que eu particularmente gostei muito. E assim, gente, amei essa nova temporada na Itália. Só preciso dizer que no momento que ela deixa a bolsinha ali na escadaria, eu tava quase assim, atencione, pickpocket! Tô brincando. E eu acho que o Gabriel, ele tem que sofrer um pouquinho sim pela Emily, tá? A Emily já sofreu demais com ele, inclusive até quando ela conhece, né, o Marcello ali. E assim, gente, eu tenho que dizer, eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas eu acabei de chegar do Chile, então eu esquiei, então tava, tipo assim, super conversando comigo, sabe? Principalmente as dificuldades da Emily em descer ali, as pistas difíceis, as fáceis. E ela mesmo tendo sua experiência, achando a pista... Nossa, mas passou um navio aqui, né? Mesmo ela sabendo ali o esqui, ainda assim a pista fácil era difícil. E aí veio aquele clássico clichê, né? Que é de comédia romântica, do cara que ensina a menina a fazer algo, né? E aí ele vai e esquia juntinho, assim, com ela. Ai, gente, que sensacional, na moral. Já apresentou a família, já apresentou os amigos, tá em casa. Emily, fique na Itália. E uma das coisas que eu tinha falado também da parte 1 é que o trailer, ele dá uma sensação que a Emily ia explorar novas pessoas. E acontece isso com o Marcello, sabe? E quando a gente vê em séries, ou quando são nossos amigos mesmo, que a pessoa, ela tem muitas problemáticas dentro dos relacionamentos que ela tá tendo. Então, tipo assim, o Alf tinha muito ciúme, era um problema. O Gabriel não se decidia e aí tinha toda essa relação do triângulo amoroso. Ela sempre estava em relações muito complicadas, muito complexas. E o Marcello, ele é tipo um fresh start, de tipo assim, pô, é uma relação que não tem problema, sabe? Talvez vá ter problemas na nova temporada por ela cuidar da conta deles, mas eles sempre mostram que a Emily é um grande talento no marketing, então não acho que vai ser um problema assim para eles. Acho que o Gabriel, na realidade, vai ser um problema, né, para a relação deles, muito mais que a conta, o lado profissional. Então sai desse ciclo, viva esse novo que tá lindo, sem problemas. O homem tá ali inteiro pra você. Vai, amiga, se joga. Tipo, eu sou a melhor amiga da Emily agora. Dito tudo isso, eu gostei muito da adição da Genevieve, porque ela vem nessa talaricagem que a Emily, que era talarica, né? Mas ela é uma personagem que ela já é construída claramente pra ser vilã, que era algo que a série não tinha vilãs, né? Então a Camille, ela foi se tornando meio que uma vilã, que inclusive eu não gosto do desfecho da Camille, eu gosto do entendimento dela de tipo, ah, eu quero essa mãe, então você é independente, etc. Mas eu achei que ela foi uma das poucas personagens que ela não teve um final muito digno no sentido assim, ah, é isso, concluiu e ela vai sair da série, porque claramente o foco do Gabriel agora vai ser a Emily, vai ficar naquilo ali. Talvez a Camila ela apareça em coisas assim da agência, mas não sei até que ponto ela vai ter muito mais desenvolvimento de história. Não sei se eles vão conseguir desenvolver uma história pra personagem. Então é isso, eu acho que eles podiam ter dado um final talvez mais feliz no sentido ou da gente ver essa criança ou ver ela com uma moça que ela era apaixonada e essa criança, enfim. Senti um pouco de falta disso no desfecho da Camille. Mas, voltando a Genevieve, né? É isso, ela é uma personagem que ela já vem construída pra ser essa vilã. Então ela, tipo, se aproveitava de algumas situações. Então eu gosto muito, porque já faz parte da personalidade da personagem. Então dela inventando os negócios que o Gabriel fala que não queria ver mais a Emily, né? E ela acaba meio que sendo uma versão ruim, eu não digo como algo mal feito, eu digo nesse sentido de vilania mesmo, da Emily. Eu vejo ela como uma construção de espelhamento das coisas ruins da Emily. Então, sabe quando eu vim aqui e falava assim, ai, a Emily fala que ela é uma boa amiga e sei lá o que, mas tá denunciando que no apartamento do Gabriel tem 3 pessoas, eu não gostava dessas atitudes. A Genevieve, ela tem essas atitudes, mas faz parte da personalidade dela, ela assume que ela é assim, então eu gosto, eu acho que faz muito mais sentido. Então eu gostei, eu achei que deu uma reavivada aí na história, sabe? Tanto que a gente vê, né, aquelas situações ali com a Sylvie, dela contando coisa do pai dela, que ainda vai lá com a mãe dela e tal. Eu não sei até que ponto não é proposital. No momento que eu assisti, eu senti que foi tipo, putz, foi sem querer. Mas já que ela tem toda essa questão, né, de tirar algumas situações do contexto e tal,
pode ser que seja proposital e aí ela seja um caos meio que pra todo mundo. E falando na Sylvie, né, eu também gosto deles retomarem essa independência dela, né? Eu só senti que ia ter mais desdobramentos quanto ao Exposed que ela fez lá na parte 1 e a gente acabou não sentindo isso aqui, então não sei se vai ficar meio que por elas. E eu gosto da ideia de crescimento, né, da agência. Mas por outro lado, né, a questão dessa independência, gente, eu tô total Team Itália aqui, né? Adorei também o italiano lá que ela arranjou, que era diretor, porque eu acho que isso complementa e reacende esse aspecto da personagem, da independência dela. E o fato de ter a criação da agência, né, também acho um aspecto interessante, principalmente dentro das dificuldades que a agência vinha tendo desde quando ela se tornou independente. Então, eu gostei. E aí, até para complementar a linha de raciocínio, eu acho que a Mindy, eles também retomam esse aspecto dela, porque a gente sempre via que a relação do pai dela era conturbada, e a gente vê meio que essa mesma relação, só que a gente vê visualmente, não só ouvindo a personagem falar, quando o namorado pede para ela largar as coisas dela por virtude do emprego, das coisas dele, sendo que a Mindy, ela sempre veio nessa busca da independência dela, da independência financeira, da independência do pai, agora do namorado. Então, é por isso que eu falo, eu acho que a série, ela traz uma sensação de refresh, de reviver aspectos dos personagens que tinham ficado perdidos nessa bagunça de repetição que as temporadas anteriores vinham trazendo, principalmente a parte 1. Então, eu senti aquela felicidade genuína de novo de assistir a série, por isso que eu saí com uma sensação tão positiva. Foi que nem eu tinha falado lá na parte 1. Gente, Emily em Paris não é que eu espero grandes histórias, mas é uma série guilty pleasure, é uma série que eu quero me divertir, que é gostosinha, e eu senti tudo isso com essa parte 2. E tô louca pra ver quais que vão ser os novos desdobramentos ali na Itália. Por mais que eu acho que o Gabriel vá ganhar em algum momento, eu vou continuar sendo Team Marcelo. Marcello! Ai, maravilhoso. Espero que eles não transformem ele num boy lixo, tá? Que a carinha da série fazer isso também pra gente odiar e voltar a torcer pro Gabriel. Enfim, mas eu quero saber de vocês. Vocês tiveram essa mesma sensação? Ou vocês não gostaram nada? Também achou repetitivo? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!